Olá, eu sou Carla Juliana e quero dar boas-vindas a você ao podcast Filhas de Sara, que é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas femininos, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Nós estamos conversando sobre Tito 2, onde Paulo orienta as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens, no caso hoje, a serem submissas a seu marido. Você é uma mulher submissa? Você acha que pode existir beleza na submissão? Hoje o nosso bate-papo é sobre submissão, mas nós já conversamos sobre outros temas baseados em Tito 2. Se você não assistiu, você pode ir na nossa playlist, no nosso canal e acessar os programas que já foram ao ar. E também compartilhar com outras pessoas que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a beleza da submissão. E aqui estão comigo as minhas amadas irmãs, Joelma, Karina e Antônia. Meninas, animadas para falar sobre esse tema? Animadíssimas. Muito animadas. É muito confrontador. O assunto é muito interessante. Vai ser bom. Então vamos lá. Quando a gente fala de submissão, né, tem mulher que sente até arrepio. Mas eu quero saber, você sempre entendeu o conceito de submissão da maneira correta? O que vocês pensavam sobre submissão? Porque assim, a gente não nasceu sabendo sobre isso, né? Em algum momento você teve um entendimento errado? Com certeza. Na minha arrogância, eu dizia... Tá para nascer o homem que vai mandar ele. Que já tinha nascido. Então, é arrogância mesmo, é falta do conhecimento da verdade. E por isso eu pensava dessa forma. Graças a Deus isso é passado. E tu, Karina, em algum momento pensou errado? Sim, mais nova sempre pensei assim, eu quero trabalhar, ser independente, não depender de homem nenhum. Sempre tem essa raiz desse pensamento, né? Mas graças a Deus foi desconstruído. Embora trabalhe, né? Embora tenha um trabalho fora, mas reconheço a dependência que eu tenho ao meu esposo, a submissão. E tu, Antônia? Então, eu também entendia de uma forma errada. Porque quando eu não era convertida, eu entendia que a submissão era uma desigualdade entre a mulher e o homem. Por que submissa? Se eu também trabalhava fora, tinha minha renda, então, por que a liderança só dele? Eu também era uma provedora. Então, embora eu tenha sido e tenha estudado em colégios femininos mesmo, que eles tinham afazeres domésticos. Então, eu aprendi muitas artes domésticas, né? E assim, só que essas artes domésticas, minha mãe sempre dizia, a mulher tem que saber fazer tudo, filha. Porque, sabe, mãe, mas eu vou ter empregada. Aí ela disse, mas como é que você vai orientar sua empregada? Você tem que saber fazer as coisas, a comida, como arrumar tudo, para poder orientar sua empregada. Eu dizia assim, né? Porque naquela época chamava empregada, hoje é ajudadora, né? É verdade. Mas depois da minha conversão, eu fui notando que a submissão era diferente. Era amor, né? Era companheirismo. E fui, aos poucos, exercendo. Hoje, graças a Deus, eu estou na plenitude da submissão e estou muito feliz. Amém. Glória a Deus. Eu sempre tive o sonho de casar, né? Eu sempre quis casar, sempre quis ser dona de casa, mas isso não significava que eu queria ser submissa. Porque eu achava que submissão era algo que, mesmo que eu fosse dona de casa, eu achava que submissão era eu perder minha própria identidade, sabe? E eu queria ser dona de casa, cuidar de marido e filho, mas ser submissa jamais, porque eu achava que eu ia ter que fazer tudo o que ele queria e assim não ia ser eu. E eu acho que a grande questão, né, é que a gente tem esse entendimento errado e talvez as pessoas que estão nos assistindo também pensem diversas coisas a respeito de submissão e que não é submissão, né? Então, antes da gente falar o que é submissão, vamos dizer o que não é submissão. E aí, o que vocês cunharam aí nos seus estudos, que podem aí compartilhar, porque
às vezes a gente pensa, ser submisso, como você falou, né? Ser submisso, achar que submissão não era justo. Eu já achava que eu podia ser dona de casa, mas se eu fosse submissa, eu ia perder minha vontade própria, né? Então, e aí, o que a gente pode falar? E o que não é submissão? Então, as pessoas pensam, né, por ideias assim que o feminismo propaga, né? Até porque antes já existia essa corrente, né, de falar que a mulher que fosse submissa, não usava essa palavra, mas que a mulher que era obediente, fazia tudo que o marido queria, era uma mulher assim fora de moda, né? Não estava atualizada, que tinha que... Eu não sei se vocês lembram, teve até aquela pequena revolução das mulheres que não queriam mais usar sutiãs, porque elas se achavam assim obrigadas a usar aquilo. E daí começou a ser propagada uma feminilidade errada, em que ser submissa é uma escravidão, anula sua personalidade, você fica pode ser oprimida, não tem a igualdade de direitos, nega a sua voz, né? E também tira a liberdade da mulher. Esses conceitos estão totalmente distorcidos, mas, infelizmente, hoje em dia é o que dita a sociedade. Então, a mulher quer se adequar, né? Quando ela não tem um conhecimento de Deus, ela quer se adequar a essas situações, até mesmo para fazer parte de grupos. E isso foi tão propagado, esse tipo de pensamento, que todo mundo pensa a mesma coisa. Todo mundo via da mesma forma. Eu via dessa forma também, né? De que, eu não estou aqui para não é ser escrava, mas para servir, para ficar servindo, para ficar só cuidando de casa, de filho, de marido. Isso foi pregado de uma tal forma, feminismo, né? Foi pregado de uma tal forma que a gente cresceu ouvindo isso, né? E acabou achando que isso é o normal. Achando que submissão é isso. Que submissão era isso, né? Que, assim, que eu digo que é o normal, de que não deveria pensar dessa forma, de ser submissa, de agir dessa forma que a Bíblia ensina, né? Mas, por outro lado também, a submissão, ela não significa que você vai ser obediente e submissa, no caso, a todos os homens. Não. Você é submissa. Que a mulher é submissa, é como se o homem estivesse no outro patamar, né? Que isso também é outra mentira. Nós somos iguais diante de Deus, né? A mulher, a esposa, ela vai ser submissa ao esposo dela. Isso. Não é que ela vai ser submissa a todos os homens. Não. É submissa ao esposo. Enquanto ela estiver solteira, morando com os pais, ela vai ser submissa aos pais dela, né? Por quê? Porque eles são... eles que respondem diante de Deus. Eles são autoridade, né? E eles respondem diante de Deus para com a família. No caso, o esposo, no caso, o pai. Então, a nossa submissão vem daí. A submissão à autoridade deles, que Deus deu a eles, né? Então, a mulher, ela não é submissa a todos os homens, ela é submissa ao esposo. E você falou uma coisa aí, que a ideia que as mulheres têm, que muitas mulheres têm, né? É que a mulher ser submissa é sinal de inferioridade. Né? Que o homem é mais capaz, que o homem é mais... Só que na verdade nem sempre. Na verdade nem sempre. Nem sempre é. Nem sempre é. Mas esse entendimento faz a mulher pensar assim, eu não quero ser inferior. Então, eu não vou me submeter, porque se eu me submeter, eu estou sendo inferior. E na verdade não é. E é uma distorção tão grande que, assim, nós somos iguais diante de Deus. Deus não vê o homem como alguém superior e a mulher inferior. Não, são iguais. E Deus fez a mulher para ser auxiliadora. Exatamente. E não para ser subalterna do homem. Mas aí o que o pecado fez? Distorceu tudo isso. É verdade. Né? E aí fez o que a gente viu. E o feminismo ainda estragou mais ainda. Fez ficar pior do que já era. Na verdade, existe uma igualdade. Só que com funções diferentes. Isso.
né? Exatamente. Então, o marido tem a liderança da casa, mas isso não quer dizer que a mulher também não tenha a sua opinião. Porque tem gente que acha isso. que submissão é não ter opinião. Não ter opinião, né? Não tem nada a ver. A união, os dois se tornam um. Então, a liderança é dos dois, contanto que a mulher saiba acatar e o homem também seja compreensivo. Então, tudo que faz com amor é muito melhor, né? O amor tudo suporta. E a submissão também, que a gente está falando que não significa que a esposa deva agir movida pelo medo. Eu vou ser submissa aqui por medo, por receio. Não, mas ela saber que ela é livre em Deus, né? Na palavra de Deus, e que ela está fazendo a vontade de Deus, né? Porque a nossa primeira submissão é a Deus. E aí a gente tem esse entendimento, né, que a nossa submissão é primeiro a Deus, e nós somos livres, sim, para ser submissa aos nossos maridos. Mas não fazer isso por medo. Eu tenho que ser, eu não sei o que deve se passar na vida, na mente, né, de algumas mulheres para a questão do medo. Mas é a questão do ser submissa, não ser por prazer, né? Prazer de ser submissa. Não é fácil, mas a gente está aqui para provar, né? Não é fácil. A gente está aqui conversando, mas a gente sabe que é um assunto que não é fácil de se cumprir. Então, também, falando em submissão, fala também que submissão não é ter vontade própria. Né? Acha assim que por nós sermos submissa ao nosso marido, então a gente vai fazer tudo que ele quer e não aquilo que a gente quer fazer, como se a gente não tivesse a nossa vontade. E é um entendimento equivocado, porque a gente vai compreender que a gente pode expor a nossa opinião, a gente tem que entender que a gente vai expor a nossa opinião, ter a nossa vontade, ter o nosso desejo, mas no momento de decisão, a palavra final vai ser dele, mas também ele vai arcar com as consequências dessa palavra que ele falou. E isso é super tranquilizador. Então, a gente vê aqui também que a submissão não significa que a esposa obtém sua força pessoal e espiritual, principalmente do seu marido. Isso é bom, muito bom. Porque tem mulheres que acham, né, que a submissão vai fazer com que ela dependa do marido espiritualmente e até mesmo para a sua vida pessoal, né? E não é. A mulher, ela tem vida própria. Ela vai ter a vida dela. Ela tem a personalidade dela. Tem a personalidade, né? O gosto. Exato. E isso não fica anulado no casamento, né? Deus, ele vai usar da personalidade dela e da personalidade dele para os dois se formarem serem um só. E tratar os dois é tão lindo. É isso aí. É tão lindo e assim é assustador. É assustador. E nisso, e a beleza disso tudo, gente, é porque o próprio Deus, através do Espírito Santo dele, ele capacita a gente a desenvolver essa submissão. Isso não vai acontecer, claro que da noite para o dia, mas a gente pode desenvolver. A gente viu aqui no início do programa que cada uma pensava de uma forma com relação à submissão e como nós vivenciamos isso hoje. Que é possível. Porque a gente consegue por nós. Não. Na dependência do Senhor, com muito quebrantamento, porque no início do casamento a gente apanha, porque a gente, né, tá entrando no novo, mas Deus capacita. Deus capacita. Verdade, você ia falar. Eu ia falar que não só a capacitação que ela tem, da personalidade dela, mas também o poder que ela tem de persuasão. Entendeu? Porque a mulher é muito inteligente. A mulher, ela sabe contornar situações. Isso. Então, é a parte que a pessoa diz assim, a mulher é a parte frágil. Não. A mulher é a parte que pensa antes do que está acontecendo. O marido é mais imediato. Então, ela vai ali contornando. Como dizia a minha avó, comendo pelas beiradas. E nisso ela tem que ter muita sabedoria para ela não manipular para que as pessoas façam aquilo que ela quer. Isso. Entendeu? Exatamente. E isso também é pecado. É pecado, Isso exatamente. é bom. E uma coisa que você falou é que a palavra de Deus diz:
A mulher sábia, ela edifica. Fica o seu lar. Mas ela edifica justamente porque ela vai ter a sabedoria de Deus e o discernimento Entendimento, né? para lidar, Com as para poder situações. comer pelas beiradas, aí como você falou. dos Para céus. poder ela lidar com as circunstâncias. Mesmo que em alguns aspectos ela não vá conseguir. E eu acho interessante também a gente falar sobre isso, da gente querer fazer a nossa vontade, porque às vezes a gente acha, né? Nós achamos que sempre nós sabemos o que é melhor. E às vezes o nosso marido tem uma opinião diferente, divergente, principalmente se ele não for crente. Aí a gente acha que, por sermos mulheres cristãs, nossa opinião é mais santa, mais espiritual. mais espiritual, mais correta. E na verdade, minha filha, a gente termina, às vezes Deus até permite, a gente é meio tipo Sara, né? A gente vai fazer com que o nosso marido tome uma decisão, a gente influenciando e no final desanda tudo. Então a gente precisa compreender que submissão não é a gente perder a nossa personalidade, não é a gente ser capacho, não é a gente depender de tudo do nosso marido, a gente perdeu a nossa vida. Eu achei fantástico esse negocinho trecho aí, aí. trechinho aí que tu trouxe, que eu não tinha lido ainda, não tinha pensado a respeito disso. Porque as mulheres, eu acho que isso acontece muito, até mesmo acho que pode acontecer em esposa de pastor. Porque às vezes, você que é esposa de pastor, as mulheres acham assim, porque ele é pastor, então eu posso, sabe, depender dele espiritualmente, porque não acontece isso não. Tu não acha, não? Não, você não, mas tu não acha que acontece, não? Mas por imaturidade Sei, mesmo. se Sabe, por né? imaturidade pode acontecer, mas acho que não. Por ele ser o líder espiritual da igreja e tal. Não. E tipo, ele tem um acesso mais direto a Deus, então eu não preciso orar nem me preocupar. Não. Pelo contrário, mano, a responsabilidade dele é tão grande que ele tem que orar mais, tem que buscar mais para Deus capacitar ele para a obra que ele tem que fazer. Entendi. Então, Verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero convidar você a curtir a Constante TV, a compartilhar o nosso conteúdo com aquelas pessoas que ainda não conhecem, mas que podem ser ricamente abençoadas pelos programas que aqui são apresentados. Então, curta a Constante TV. Para nós é muito importante você curtir e ativar o sininho para sempre que tiver um conteúdo novo você ser notificado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre a beleza da submissão. Mas antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para estar conosco às quartas-feiras, às 19 horas, nos encontros do Desperta Déboras, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, em Manaus. Todas as quartas-feiras, as mulheres se reúnem para adorar o Senhor, orar, aprender a palavra. Então, você é a nossa convidada. Lembre-se, Desperta Débora, toda quarta-feira às 19 horas. Venha e traga uma amiga, você vai ser muito bem-vinda. Meninas, vamos aqui, no bloco anterior a gente falou sobre o que não é submissão, né? Nós já falamos aí, dizemos o que não é submissão, mas agora a gente precisa entender o que é submissão, o que a Bíblia fala sobre submissão. A gente está falando sobre Tito 2, onde Paulo orienta, né, as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais jovens a serem sujeitas a seus maridos. Sim, mas tem mais algum lugar aí na Bíblia onde a gente pode encontrar sobre submissão, explicando melhor, né? a gente pode pensar que a submissão ela não surgiu que uma pessoa pensou, não, isso é uma ideia de Deus. Deus criou dessa forma, criou para ser dessa forma. Se ele criou para ser dessa forma, ele mostra na palavra de Deus como ele quer, né? Como essa submissão ela vai acontecer. E ele criou
aqui no livro da Nancy Adornadas, diz assim: foi assim que ele criou tudo para operar, com estrutura e ordem. Na igreja local, no trabalho, no tribunal, na Casa Branca, em todo lugar tem a estrutura de ordem, ou seja, tem uma liderança e tem os liderados, né? Na família, vai ter o esposo, que é o líder, que é o cabeça, que é o responsável, e tem a mulher, que vai trabalhar juntamente com essa liderança, né? Então, não dá para uma família ter duas cabeças. E quando tem, a gente sabe que é a normalidade, né? Então, em algum momento, o negócio vai dar errado. Então, no caso, a liderada, no caso com a esposa, né? Vai ter que ser submissa à liderança do marido. Então, como foi Deus que criou para ser nessa ordem? E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 10, diz assim... No versículo 3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, ele já fez com essa estrutura de líder e liderado, né? O cabeça de Deus, de todo homem, é Cristo. Então, o homem, ele responde a Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade dele. Né? A gente, às vezes, nós mulheres, quando pensamos em submissão, a gente só pensa de que que isso nos tira algo. Quando, na verdade, a submissão ela nos dá, nos acrescenta, né? Nos protege, nos livra até dessa responsabilidade. Como eu falei anteriormente, né? Quando o homem ele tomar uma decisão, ele que vai prestar conta diante de Deus, não sou eu. Então, quer ele tome uma decisão certa, quer uma decisão errada em relação à família, ele que vai prestar conta disso. E isso é um peso muito grande. Não que Deus faça com que isso seja pesado, porque aquele homem que vive, né, em submissão a Deus, ele vai, lógico, algumas vezes ele vai errar mesmo, vai tomar decisões erradas, mas ele vai buscar no Senhor, né? Então, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, né? É isso que eu quero dizer, né? Que, né? Porque é um fardo, não é um fardo, mas é uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. E outra coisa também, essa responsabilidade dele, do homem, que o homem ele é o provedor, né, da casa, é aquele que é o protetor, e quando a mulher quer tomar essa posição que é dele, a gente vê que a família fica desestruturada. Por quê? Porque ela não está cumprindo a função que é dela. Se ela está cumprindo a função dele, ela não está cumprindo a função dela. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E é o que a gente tem visto hoje, né? Sim. A sociedade, as mulheres foram tomando tanto à frente que hoje os homens, eles não amadurecem, né? Você vê que até esse negócio aí da adolescência tardia, né? A adolescência antes era até os 18 anos, agora já vai 40. Até não sei que idade. Tem essa questão dos homens não amadurecerem, não assumirem responsabilidade, não tirarem, não tomarem a iniciativa. E também a gente vê os homens parecendo mais mulheres. Não que necessariamente, eu não estou dizendo aqui o homem que tem um relacionamento homoafetivo, não é isso. Mas os homens cada vez mais parecidos com as mulheres, né? Que não deveria ser. E as mulheres cada vez mais brutas, mais, né? Não necessariamente uma mulher homoafetiva, né? É homoafetivo que chama, né? Porque a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente escolhe. Mas as mulheres sendo essas mulheres que tomam a frente. Então a gente vê que a sociedade está completamente, e isso começa dentro de casa, né? É verdade. Exatamente. Agora, gente, eu queria que a gente lesse um capítulo, acho que o Antônio até que você falou, né? Você quer ler ele? 5, 21, 22? A partir do 22. 22. Na verdade, eu queria que a gente lesse até 27? Isso aí, até o 27, 28. Pode ler aí alguém? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Leu 28 também. 28. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor e a igreja. Isso aí. Esse texto aí é um texto clássico, né, sobre essa questão aí do casamento e da submissão. E eu acho importante a gente falar sobre isso porque, na verdade, o casamento em si, ele é uma representação. Ele não, a gente pensa assim, o casamento é um fim em si mesmo, mas não. E é uma representação de algo muito maior, algo espiritual, que é justamente o relacionamento de Cristo com a igreja. E ele coloca aqui assim que as mulheres têm que ser sujeitas ao marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu li, a primeira vez que me chamou a atenção esse como ao Senhor, eu fiquei assim, caramba, da mesma maneira que eu me submeto a Deus, eu tenho que me submeter ao meu esposo. E aqui a gente vê, né, que a representação é de que nós, mulheres, sejamos sujeitas como a igreja é submissa a Cristo, né? Ela depende a Cristo, ela falar reverenciar, senão as pessoas vão me bater, né? A mulher dizendo que a gente tem que reverenciar o marido. Mas, assim, da gente... O respeito, o né? Respeito, a submissão. E o marido, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gente, isso é uma... eu prefiro ser submissa. 1000 vezes. 1000 vezes ser submissa. Nossa, mas... Então, isso é algo muito, muito grandioso. E a gente não... Então, quando a gente entende que a mulher tem que ter a mesma... não ser submissa ao marido, então a igreja não tem que ser submissa a Cristo. A Cristo, Né? A incoerência, né? E aí, o que você ia falar sobre isso? Então, tem uma parte aqui que fala sobre em tudo, né? Em tudo. Vós, marido e mulher, então, deixa eu ver qual é no 24. É no 24. É no 24. No De finalzinho. sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu pensei desse em tudo, mas em tudo. Em tudo? Tudo é muita coisa, né? Mas é tudo. Coisa. Mas aí, lendo, ouvindo palestras, né, de educadores familiares, esse em tudo vai depender do quê? Porque, assim, a prioridade que você tem que ver é a obediência e o amor a Deus. Então, Deus, em tudo você pode dizer, obedeça a Deus em tudo. Mas passando pelo crivo da palavra, né? Exatamente. Agora, o seu marido, né, a submissão e a obediência vai depender do que é esse tudo. O que ele está pedindo, né? Então, a gente pode até já ir falando sobre isso mesmo. Pode falar. Pois é. Então, esse em tudo, se for uma coisa ilícita, né, se for uma coisa ilegal, então você está devidamente autorizada dentro da palavra do Senhor a dizer não, de uma forma até sensata, para não criar discussão. Isso. Né? E assim, no meu caso, meu marido ainda não é crente. Então, para mim, quando eu vou falar para ele assim, mas amor, a palavra do Senhor lá, vem você com isso. Aí eu disse assim, tá bom, então, peraí, só... Então, aí eu já vou contornando, né? Assim, não, mas olha, tem uma situação assim, e se fosse assim, assim, se fosse com você, o que você faria? Então, dentro da palavra, eu vou fazendo aquelas referências assim, entendeu? E ele, não, então tá bom, você tá certa.
entendeu? Então, assim, esse tudo, né, que a pessoa diz, poxa, em tudo é muito pesado. Mas, gente, se a gente vê aqui em tudo, a gente vai para as outras partes do versículo e vê que o que é que Paulo fala? Que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos, né? Não é isso? Isso. E que os homens têm que submeter. E que os homens têm que fazer o quê? Amar. E esse amor é o mesmo amor de Cristo. Pela igreja. Pela igreja. O que Jesus fez pela igreja? Deu a vida. Ele deu a vida dele. Então, tipo assim, aí eu pensei, então num assalto assim, o meu marido tá eu e ele, aí lá vem o tiro, ele vai para minha frente, porque ele tem que morrer por mim. Exatamente. Essa proteção. Então, aí tá a beleza da submissão. Não nesse exagero, né? Mas assim, a beleza da submissão e você se submeter a ele, né? Como um líder, né? Como cabeça, e assim, e tá vendo tudo que você fizer, tá fazendo para Deus, né? Então, dá aquele prazer. E outra coisa, toda mulher, eu creio, toda mulher gosta de ser cuidada, né? Gosta de ser elogiada, né? Então, tudo isso fica muito fácil na submissão, se pensar por esse lado. E não pensar... Desse cuidado, né? Desse cuidado, né? E não pensar como o mundo pensa, como o mundo dita, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ela já falou aí que a gente não deve ser submissa em tudo. Mas assim, e se meu marido, como dela não é crente, e a mulher é crente, ela tem que se submeter ao marido? Então, foi o que ela falou. Desde que não pegue. Mas vai ter vez que ele vai teimar e vai fazer. Né? E é justamente essa outra pergunta, assim, porque às vezes, não necessariamente ele vai escolher uma coisa que seja pecado, entendeu? Porque às vezes a gente pensa assim, o marido não é crente, ele vive pecando, também não é, não é assim. Mas assim, a gente está num dilema. Eu tenho uma opinião, meu esposo tem outra. Então, assim, como eu falei no início, a minha opinião é mais santa, porque se a mulher é crente, a opinião dela é mais santa, né? Então, e a dele não. Ela tem que se sujeitar ao marido, mesmo que ele não seja cristão numa situação dessa? Tem, gente, porque... Tem? Tem. Porque... Explica aí. Eu não concordo. Você não concorda? Não. Eu Sério? tenho, inclusive, um exemplo, assim, para dar do dia a dia. Sim. Quando o meu esposo não era crente, ele não tinha se batizado, eu queria vir para a igreja, né, para o domingo, para a escola bíblica, e ele achava assim, não, que o domingo era para levar as meninas para um banho, porque o domingo tal e tal. E por vários domingos eu quis vir para a igreja, mas ele não quis, e eu fui com ele para banho, para as meninas, para o lazer, né, da família. E aí, com o passar do tempo, né, nas vezes que ele vinha, para a honra e glória do Senhor, né, ele aceitou Jesus, se batizou, e hoje ele entende. Hoje ele entende que a importância da escola bíblica. Pô, ainda tem que ir para a escola bíblica 9 horas, tipo assim, quando vinha. Ainda tem que ir para a escola bíblica, o culto não é só 10h15. Passa amanhã na igreja. O culto não é só 10h15. Por que tem que ir 9? Não, porque as meninas têm a escola bíblica, tem OANSE, tem isso. E hoje está tudo muito mais claro, né? Mas assim, não bati de frente em nenhum momento, né? Você se submeteu. Me submeti. Mesmo nessas decisões. E era justamente nesse lugar que eu queria que a gente chegasse, porque até mesmo na primeira Pedro fala assim, do mesmo modo, esposa, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e respeitoso de vocês. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que mesmo que o nosso marido não obedeça a palavra, a gente tem que se sujeitar. E em alguns momentos, a gente vai ter que ceder. Não, porque assim, obviamente, o ideal é vir à igreja, mas também não vir não ia ser pecado, né? Sim. Então, assim, em algumas situações a gente vai ter que usar de sabedoria. E assim, nós como mulheres cristãs, que os nossos maridos ainda não, quando não aceitaram a Jesus, a gente tem que... A nossa vida cristã não pode anular a submissão do nosso marido. Sim. Porque a gente passa a não dar um bom testemunho dentro da nossa casa, né? Por exemplo, eu tenho uma reunião na quarta-feira, eu tenho algo que eu quero vir, mas meu marido está ali em casa
não querendo que eu venha. Então, o meu momento com Deus vai ser lá na minha casa, porque eu vou agradar o meu marido, né? Ah, não, mas eu sou crente, o Senhor vai se agradar de que eu esteja lá na igreja. Não, o Senhor vai se agradar da sua submissão à vontade do seu marido. Exatamente. Ah, mas ele está errado. Ele que vai responder com Deus. Que ele seja crente, que ele não seja, é ele que vai responder com Deus. O Senhor vai falar no coração dele, vai em algum momento, né? É verdade. Amados, o papo tá bom, mas a gente vai novamente para um rápido intervalo e a gente volta já já. Enquanto isso, no intervalo, curte a Constante TV, ativa o sininho, compartilha aí, manda para alguma mulher que precisa entender a beleza da submissão. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema A Beleza da Submissão. E antes da gente dar aqui continuidade ao nosso bate-papo, eu quero convidar você mais uma vez a participar dos encontros do Desperta Débora, toda quarta-feira às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Você, mulher, é nossa convidada. Venha e traga uma amiga. Nós estamos esperando você. Meninas, vamos lá. Nós já falamos sobre o que a Bíblia diz sobre a submissão, mas mesmo que a gente tenha um entendimento correto, né? Porque graças a Deus nós temos, né, amadas? Amém. O entendimento correto e a gente aceite e abrace esse chamado de Deus e a gente veja, se submeta ao nosso marido. E independente dele amar ou não, a gente como Cristo ama a igreja, né? Porque a gente já viu aí, mas é fácil a gente ser uma mulher submissa? Como que é esse processo aí? É fácil? Hoje em dia, para mim, é fácil. E é prazeroso. Porque eu comecei a me submeter mais, entendeu? A equilibrar a minha vida na igreja com a minha vida em casa, né? Ver quando ele diz assim, você vai sair hoje? Aí eu sinto naquela pergunta, se fica aqui comigo, assim, não, amor, eu já fui de manhã, não vou à noite, não. E eu vejo que ele está mudando, entendeu? Então, e eu tenho enteada, né? E ela disse assim, ela me chama de Ti. Ti, papai está mudado. Eu acho que é a tua submissão. Porque eu comecei a ficar mais submissa, entendeu? Eu nem lembro de quando foi, eu só sei que ele também mudou. Então, para mim, hoje em dia, é muito legal. Porque assim, eu não me sinto inferiorizada. Eu amo cuidar da casa. Eu amo fazer o que ele gosta, entendeu? Claro que a gente não vive num mar de rosas, né? Tem aquelas pequenas discussões, mas eu relevo, entendeu? Sim. Porque eu vejo que as coisas que eu faço, ele não é de falar, ele é de agir. Então eu vejo assim que ele já está aceitando mais eu vir mais para a igreja, tá entendendo? E eu digo assim, amor, eu vou ali rapidinho na igreja, mas eu não demoro. Tá pronto isso e aquilo outro. Então ele está vendo, eu acho que ele vê assim, ela vai, mas está tudo aqui, não está faltando nada, entendeu? Então para mim está sendo fácil agora, muito fácil e prazeroso. Glória a Deus. E isso que você falou é importante, nós mulheres entender, né, que quando a gente se submete e agrada ao nosso marido, não é que a gente vai agradar pensando em ter algo em troca. Mas quando a gente cumpre o nosso papel, quando a gente faz aquilo que agrada a ele, tudo se torna tão mais fácil. Qual marido não tem o é igual, pensa assim, quando um filho nosso é obediente, né? Tudo que ele pede a gente tem prazer de dar, porque ele estuda, ele tem boas notas, ele obedece, então a gente tem prazer de fazer as coisas. E eu creio que o marido assim também, quando ele tem uma esposa que corresponde a ele, né? Porque nós somos chamadas, como você falou um bloco anterior aí, que nós somos chamados para ser auxiliador. Então, quando a gente corresponde a não é essa expectativa dele, quando a gente corresponde, ele vai tratar a gente de forma diferente. Sim. Ele vai, né, ter o prazer de fazer coisas para a gente. Mas aí, vamos lá. E mais interessante também, a gente vê que a submissão é uma ordem divina, né? Sermos submissas. Então, se a gente obedece a essa ordem, claro que Deus vai abençoar. Além da gente desfrutar, né, do marido que vai ficar feliz em ver a nossa submissão, nós vamos agradar a Deus também. E Deus vai abençoar esse casamento.
Aí você tinha perguntado, é fácil? É fácil? Para mim ainda não é fácil assim, bonito, igual a Antônia. Eu acho que Por quê? Eu acho que é por causa da dureza do coração da gente, né? Da dureza do meu coração. E aí o que acontece? Quando eu vejo que eu não fui submissa, que eu respondi mal, que às vezes eu fui, de alguma forma, fui grosseira, a ficha cai. E eu tenho que ir lá pedir perdão. Sim, e aí eu vou e peço. E é bom você falar sobre isso, porque submissão. Porque isso tem a ver com submissão. Com certeza. A maneira que a gente trata o marido, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente discorda. Né? Isso aí, pode continuar. Vai retratar aquilo que está no nosso coração, também com relação a ele. Então, essa dureza que às vezes torna difícil ser submissa, né? Poxa, por que não faz na hora que eu falei? Por que não atendeu naquele momento? Muitas das vezes, Deus está testando a nossa paciência. E a gente tem que esperar mesmo, até Ele resolver fazer. E não é tomar a frente e fazer... tipo, como se estivesse dizendo, você é um banana e eu vou fazer porque você demora muito. Entendeu? Não, é ser submissa em esperar também. Sim. Né? E muitas das vezes a gente não quer fazer isso, esperar. Sara não quis esperar. E olha o que deu. Até hoje. Então, quando a gente vê que errou, que não foi submissa, a gente deve reconhecer, ir lá, pedir perdão e consertar as coisas. Não vamos deixar, passou. Não passou. Esse ato de ir lá, pedir perdão, reconhecer o erro, isso também vai edificar o casamento. Sim. Vai fortalecer o relacionamento. Né? Eu acho que também não é fácil a gente ser submissa, até mesmo por conta da sociedade que a gente vive constantemente, e querendo ou não, por mais que a gente tenha a palavra de Deus como referência, nós somos bombardeadas o tempo todo por ideias contrárias. Então, a gente fica, às vezes, muito tentada a dar ouvidos ao nosso próprio eu, ao nosso próprio orgulho e corresponder àquilo que a sociedade tem lançado, né, sobre nós. Eu acho que é muito difícil. Porque o nosso orgulho, às vezes a gente não quer, gente. E quer ver quando é pior, principalmente quando a gente sabe que a gente está certa. Quando a gente sabe que a gente está certa, a gente tende a não querer. É mais difícil ainda. De ceder, né? De ceder. Mas a gente precisa entender que, mesmo a gente estando certo e o nosso marido errado, eu me lembro que eu aprendi isso há muitos anos com a Nancy, que eu aprendi, porque ela me discipulou à distância, ela nem sabe. Quando ela falou assim que, às vezes, Deus vai permitir que o nosso marido tome decisões erradas para nos tratar também. Sim. Porque vai fazer com que ele vai andar no vale, mas a gente vai andar no vale junto. E nesse andar junto, ele vai nos tratar. E às vezes a gente tem medo desse tratar de Deus. A gente não quer, a gente quer ficar no controle. Então, enquanto a gente está no controle, a gente acha que não vai acontecer momentos difíceis. Só que às vezes é necessário que até mesmo o nosso marido passe por um momento difícil, porque Deus quer trabalhar na vida dele. E a gente impede esse agir de Deus no nosso achismo de não querer se submeter àquilo que a decisão ou a escolha que o marido está falando. E a gente insiste com a nossa coisa, porque a gente tem medo. E eu acho que a maior coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, se a gente não se submete ao nosso marido por achar que ele não vai fazer a decisão certa, a gente tem medo porque a gente não confia em Deus. Então, a gente precisa confiar em Deus, que Ele nos deu o marido que nós temos, e mesmo que Ele tome decisões erradas, o Senhor vai continuar cuidando da nossa vida como sempre cuidou. Porque não é porque Ele tomou uma decisão errada que o Senhor deixou de ser soberano, que o Senhor deixou de cuidar da nossa vida. E a gente não quer.
a gente quer continuar ali, ó, no controle. E aí, tu acha que tem controle de alguma coisa? Mas tem controle nada. Não tem controle de nada. E outra O controle coisa tá no também, Senhor. nessas situações em que, por exemplo, a decisão de comprar uma mesa de jantar para casa, Sim. né? Mas aí, naquele momento, a finança está apertada, mas ele insiste, não, a hora é agora, vamos comprar, vai dar e tal. E aí você usa seus argumentos, falando que aquele não é o momento, mas ele insiste em comprar. Vai orar. Se ele mesmo assim resolver comprar, é isso mesmo. É ele Deus. Exatamente. Exatamente. É justamente Deus. nisso aí. E aí, gente, de forma prática, a gente ainda tem um bom tempo aí. Como que no dia a dia essa submissão pode ser vivida? Vamos aí falar de exemplo prático e concreto. Você até falou uma agora aí. Se o marido quiser comprar a bendita mesa, você já cansou de falar, então vamos comprar essa mesa, meu. Não quero essa, não quero aquela lá, porque é mais cara. Vamos comprar a mesa, entrega nas mãos do Senhor e confia e deixa que o Senhor... Vai dar. Vai dar. Né? Eu coloquei aqui, eu acho que tem a ver com isso aí, respeito da decisão. Quando surgir decisões importantes como questão financeira, mudança de carreira, educação de filhos, a esposa respeitar a liderança do marido. Participar... Isso, gente, mas você oferece opinião, tá? Claro, não sim. é que você não vai opinar, não, mas é você opinar de maneira respeitosa. Então, se ele tomar a decisão, então é deixar nas mãos do Senhor, É né? verdade. Porque- Eu até acho... Pode falar. Porque tem decisões que é muito fácil, né, de a gente ser submissa. Um exemplo, meu amor, esse ano as nossas férias com as crianças vai ser em tal lugar. Ai, amor, Vamos que para a Europa, maravilha. ô, Glória! Não é uma submissão, né? Aí é fácil. Mas quando diz assim, olha, esse ano não tem férias, ou esse ano nós não vamos poder trocar de carro, ou esse ano nós vamos ter que diminuir as despesas, né? Aí como é que eu vou reagir com relação a isso, né? Então, eu vou reagir de forma submissa ao meu esposo, ali aparentemente, mas por dentro eu vou estar ali me remoendo, não, porque não é para ser assim, né? Então, tem decisões que são muito fáceis de nós sermos submissas, mas tem outras que não são. E aí a gente tem que ver onde está o nosso coração e realmente o nosso íntimo, né? Que aqui por fora nós estamos, sim, claro, mas por dentro e o Senhor Mas nos aí, conhece. Karina, se a pessoa estiver só por fora, sorrindo e por dentro, o que ela faz? Tá certo isso? Não, tá errado. Tá Ela errado. tem que buscar em Deus, né? Ela tem que ser, sinceramente, ela tem que ser a submissa por completo, né? Eu tenho que ser submissa por completo. Eu não tenho que estar aqui externamente... sim, claro, não, você está certo, mas por dentro vai dar tudo errado. Ainda praguejando, ainda praguejando. Vai dar errado, porque ele não me perguntou. Então, ou então, quando o marido faz alguma coisa que não pergunta a opinião, eu tenho que torcer, pedir a Deus que dê certo. Não vai dar errado. E quando ele vinha e falava, dizendo, não te disse? Eu Então, disse que eu tinha... Eu disse que eu tinha... Entendeu? Esse tipo de atitude vai, assim... desmerecendo a opinião do marido, né? E a autoridade e a dele autoridade como dele esposo. como esposo, né? Então a gente tem que ver além da submissão de nós sermos submissas, vemos de que forma nós estamos sendo submissas, né? De qual é a forma, qual é o Como ao Senhor? Exatamente. Como? Exato. Senhor? E eu acho interessante que aqui em Efésios capítulo 5, lá no final daquele trecho que a Antônia leu, o versículo 33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Sim, com né? todo respeito. Então, essa submissão ela vem acompanhada de um respeito pela autoridade do marido sobre a sua vida, sobre a família. E assim, eu sempre uso argumentos. Eu relaciono as coisas. Bom, então vamos ver qual é o bônus e qual é o ônus. Aí relaciono as coisas. Para ele, mostrando com prudência, com respeito, né? Sim. E aí eu procurei na Bíblia um versículo, né? Que eu disse assim, Senhor, mas tudo bem, eu falei, mas entrou no ouvido e saiu no outro. E aí? Aí espera no Senhor. Aí tem Filipenses 4, 6 a 7. Olha só que interessante. 4, 6. Gente, a Bíblia É maravilhosa. é uma bússola mesmo. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, usa as armas, Bíblia e oração, e descansa no Senhor. Exato. Né? Ou Senhor, confia, estou sendo ou obediente, confia. então agora é contigo. Exato. Eu coloquei aqui também que eu acho importante a gente mencionar é que quando a gente se submete, a gente está confiando na liderança do nosso marido. E como você falou, o homem, a gente tem que respeitar. E ele, para assim, afirmar o papel dele, a gente precisa confiar na liderança dele. A gente mesmo que às vezes ele vá errar, a gente precisa confiar que ele é o responsável pela família, que ele vai tomar a melhor decisão, porque às vezes nós temos uma perspectiva e às vezes a nossa perspectiva não abrange tanto a do nosso marido. Então, quando ele toma uma decisão, ele pesou de diversos ângulos, né, dentro da perspectiva dele como homem, como líder. E às vezes a gente é muito emocional, ou então a gente vai muito na impulsividade. Mas o homem, quando ele toma... A gente tem que confiar. Porque senão, que sentido faz a gente casar com uma pessoa na qual a gente não confia? Lógico que às vezes eles podem errar, mas aí o Senhor age em nosso favor, né? E a gente tem um Deus a quem a gente pode estar orando constantemente para Deus dar sabedoria ao nosso esposo, para ele poder dirigir o nosso lar. E Deus... de acordo com a vontade de Deus. Né? E Deus usa todas a diversidade, né, para dar soluções. Foi assim desde o início e está sendo até hoje. Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, mesmo numa situação difícil que ele erre, então você não vai apontar o dedo, tá vendo? Eu falei, se tem uma coisa que eu vi que o homem detesta é isso. Tá vendo? Eu falei, fica quieta. Entendeu? Engole essa. E esse fica quieta tá lá em 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quantos conflitos a gente evitaria só em obedecer esse versículo? Só em obedecer. Só em fechar a boca. Fechar a boca e entregar ao Senhor. Meninas, o nosso bate-papo foi excelente. A gente poderia conversar mais sobre isso, mas chegamos ao final do nosso bate-papo. Tá bom. E você que está nos acompanhando aí, hoje nós conversamos sobre a beleza da submissão. Ser submissa ao marido não é fácil, mas a graça do Senhor nos capacita a viver essa submissão, porque afinal, quando a gente se submete ao nosso marido, nós estamos antes nos submetendo ao Senhor, sendo submissas ao Senhor, porque o Senhor foi quem estabeleceu o princípio dessa submissão. Então, a gente, quando submetemos ao nosso marido, nós nos submetemos a Deus e aceitamos o plano dele para a nossa vida. Eu quero encorajar você, mulher, a buscar no Senhor, a viver essa submissão e experimentar, porque certamente você e a sua família colherão muitos frutos. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que precisam conhecer e viver a beleza da submissão. E continue nos acompanhando, porque nós vamos continuar falando de temas relevantes para nós mulheres. Fique com Deus e até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau.